Obrigado aí pela sua participação. Ele mandou algumas perguntas e a segunda pergunta que ele mandou é bem interessante. Adicção, doença ou pecado? Tá? Eu vou falar só um pouquinho, né, da parte terapêutica e vou pedir para o pastor me dar um auxílio, né, nessa questão do pecado. Léo, falando agora de maneira terapêutica, tá? A dependência química ela é uma doença, tá? Ela é uma doença progressiva, ela é uma doença que vai modificar a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de sentir, a minha maneira de relacionar com os meus familiares. Ela vai modificar a minha maneira de ser um profissional. Pode falar? Não. Ela vai modificar a minha maneira. Ela vai me modificar em todas as áreas da minha vida. Então, sim, a dependência química ela é uma doença. A OMS classifica ela como uma doença progressiva, incurável e fatal, porém uma doença tratável. Tá? Então, assim, ela é uma doença incurável, mas é uma doença tratável. No meu conceito, falando agora um pouquinho, né, como terapeuta, e também participo muito da parte espiritual, a dependência química é uma doença, ponto. Mas a dependência química, o uso de droga, ela me faz pecar. Tá? E eu que fui criado no lar evangélico, pelos meus pais, meu pai foi pastor, né, junto com a minha mãe, líderes de casais. Desde pequena ali já nasci num berço com muita orientação cristã. Talvez se não fosse isso também eu não estaria hoje em recuperação, né? Então eu agradeço muito a minha família, a minha mãe que deve estar me assistindo, né? E o meu pai, resta a saudade dele, que meu pai Deus já levou para a eternidade, mas é um até logo, né? Então assim, a dependência química é uma doença, ponto, porém ela me faz pecar. Tá? Porque a droga, Léo, eu relaciono ela ao prazer da carne. Tá? Quando Paulo fala ali em Gálatas, né? Ele fala sobre o prazer da carne, sobre a carne e sobre o espírito. Então, a carne do homem é aquele que está procurando prazer o tempo todo. E a referência, eu sempre busquei a droga por uma questão de alívio e de prazer. Então, todos os prazeres meus que foram ser satisfeitos na droga, eu perdi o equilíbrio e também perdi a minha caminhada espiritual. Então, a dependência química ela é uma doença, mas através das suas alterações, ela também me faz perder a consciência do amor de Deus e ela sempre me levou a uma condição de pecado também.